É isso aí, moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel e galera, hoje eu tô trazendo um dos desenhos mais pedidos ultimamente, que é essa estátua aqui, a estátua God do Solo Leveling. Mano, olha como ficou bacana esse desenho, hein? E lembrando que eu vou ensinar para vocês todos os segredos que eu usei para poder fazer esse desenho e também a coloração, tá? A parte de coloração, como tem muitas camadas aqui, eu vou deixar no comentário fixado para vocês, porque lá você vai ver tudo certinho, tudo detalhado em um vídeo só, beleza? Então você vai aprender muitas técnicas diferentes comigo, tá? Então, ó, já deixa seu gostei aí no vídeo. Claro, né? Fortalece aí porque é um desenhão e tanto aqui, hein? E vamos lá agora para o nosso tutorial. Dá uma olhada nessa Anya da Giovanetti. Agora se liga nesse Tanjiro do Iago. Olha que massa esse desenho da Neiri. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. É isso aí, moçada, vamos lá começar o nosso super desenhão agora. É o seguinte, ó, eu vou começar primeiro com o auxílio dessa fita aqui, tá? E aqui eu tô usando uma folha no tamanho A5, eu vou desenhar um círculo aqui na parte de cima da folha, certo? A partir disso, eu vou fazer dois traços aqui em divisa em horizontal, tá? Porque a gente vai precisar desses traços para poder fazer a base dos olhos. Esse círculo aqui é para a gente focar na base dos olhos e o nariz também, tá? Depois eu passo um traço aqui em vertical descendo e aí a gente tem aquela marcação normal, né? Aquela marcação padrão para rostos de personagens, tá? Bom, agora eu vou passar as medidas aqui para você, beleza? O círculo ele tem cerca de 7,6 centímetros e essas marcações aqui que eu fiz, o espaçamento entre uma e outra tem 1,2 centímetros, mas aqui você pode fazer com 1 centímetro também, não importa muito essa questão. Beleza, depois que a gente tem isso marcado, agora nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer duas demarcações pegando pelo canto do círculo, tá? E eu vou fazer tipo retângulo mesmo, que aqui vai ser a base onde a gente vai desenhar os olhos dentro, certo? Beleza, depois que a gente fez essas bases, vamos começar agora com os olhos. Lembrando que esse desenho aqui, ele não tem tipo as características totalmente certinhas, porque é uma estátua de pedra, né, cara? Enfim, é uma estátua. Ele tem aquele aspecto rochoso nele, né? Então não é, os traços dela não são todos lisos, certo? Então a gente vai trabalhar esse aspecto rústico, né? Aquela coisa bem ondulada, bem quebrada mesmo, tá? Então veja só, a marcação do olho que eu faço aqui em cima é o seguinte, ó. Eu faço uma abertura bem grande na parte de cima, já na parte de baixo fica mais ondulado, né? Como vocês podem ver, tá? Depois eu desenho a base da íris ali bem no centro mesmo, tá? E um pontinho da pupila, beleza? Do outro lado eu vou tentar desenhar mais ou menos no mesmo estilo, só que não é idêntico o olho, tá? O olho ele já é um pouquinho diferente, certo? Então o que vai acontecer? Vou fazer a base de cima um pouco mais, digamos assim, pontiagudo. A primeira estava um pouco mais arredondada, né? E essa já fica um pouco mais pontiagudo, digamos assim. A base de baixo vai ter a ondulação também, tá? Basicamente no mesmo estilo, mas veja só, propositalmente eu tô fazendo diferente para tentar acompanhar o traço também que eu tô pegando aqui do mangá, né? Não é bem mangá que se chama, né? Quando acho que é coreano que faz, né? Então não é mangá, eu acho que é manhwa, alguma coisa assim. Enfim, cara, não sei dizer direito, tá? Peço desculpa por isso, mas enfim, vamos chamar de mangá. Aí aqui agora, cara, eu tô fazendo a base da pupila também depois, né? E todas as marcações. Veja que as marcações do retângulo eu usei justamente para fazer a base dos olhos, né? E ficou bem coerente um com o outro, tá? Só que ele tem suas diferenças. Então aqui agora a gente, ao redor dos olhos, nós vamos fazer vários aspectos aqui, né? Tipo texturas, tá? Nós vamos colocar muita textura aqui ao redor dos dois olhos, certo? Porque ele faz aquela cara assim meio sinistra, né? Então de início vai ficar estranho porque os olhos são pretos, né? A parte de dentro é preto por causa da estátua, mas ele vai ficar parecendo tipo uma pessoa primeiramente, né? Mas depois que a gente colocar a coloração vai modificar esses aspectos. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó, nessa base que vai pegar o nariz, né, essa parte de cima da estátua, aqui vai ser uma base um pouco mais escurecida até, né,
aquela parte que dá um efeito mais sombrio na estátua, eu vou fazer aqui também, tá? Então, mesmo aspecto de sempre, a gente está trabalhando algo meio rústico e todo muito curvado, né? Todo ondulado, tá? Então nós vamos trabalhar esse aspecto nessa aqui também. Então veja só, para fazer essa base do olho aqui de cima, eu estou fazendo como se eu estivesse realmente desenhando o olho de novo, né? Só que com um aspecto um pouco diferente, tá? A ponta um pouco mais levantada na base de cima. Vou colocar mais algumas texturas lá no final também. Para a parte do nariz, a gente vai fazer a marcação aqui na base do círculo, tá? Faz essa marcaçãozinha, por isso que eu disse que o círculo era para os olhos e para o nariz. Depois eu vou fazer a partezinha expressiva, né? Da parte da boca, da bochecha. Vou fazer aqui por enquanto só essas marcações. Depois a gente vai trabalhar direitinho essa base. E agora podemos marcar a boca dela, tá? Então essa boca dela é o seguinte, ó. Analisando pelo desenho do mangá, eu fiz o seguinte. O sorriso, né, vai de um canto ao outro do olho, tá? Se você ver, o sorrisão pega realmente de um canto ao outro do olho, tá? E é aquele sorriso que ele tem covinhas no final, sorriso bem sinistro mesmo, tá? Depois a gente vai acrescentar também mais um tracinho de lábio superior, né, para dar um efeito de volume no lábio, tá? Por enquanto deixa assim. E a base baixa é um arco, né, como vocês podem ver. Agora podemos fazer os dentes. Para fazer os dentes, a técnica melhor que você pode aplicar é essa aqui. Faz a marcação central, faz a parte de cima e a parte de baixo também. A partir dessas marcações a gente vai desenhar um por um. Esse dente dele aqui parece aqueles dentes meio... é tipo um cristal, cara, digamos assim, tá? É como se fosse um pedaço de rocha mesmo, certo? Então eles são bem pontiagudos na parte de cima e na parte de baixo. E são vários dentes, né? Mas qual o segredo para a gente poder desenhar esses dentes certinhos, cara? É o seguinte, velho. Primeiro, você vai fazer a parte pontiaguda, né? Embaixo e em cima também. Os dentes de baixo eles são um pouco maiores, tá? Eles são minimamente maiores. Vocês podem ver que vai ficar um pouquinho só. E à medida que vai se afastando do centro, veja que ele vai reduzindo o tamanho dos dentes, certo? Por isso que eu fiz essas curvas como um arco em cima e um arco embaixo também, já para dar esse aspecto aqui no desenho. E aí você pode fazer um por um, né, até que fique com a base legal deles, tá? Não precisa ter pressa, vai fazendo devagar, porque são vários dentes mesmo, tá? Pode fazer aí tranquilo no seu desenho. Agora que nós vamos colocar o destaque de lábio inferior e mais texturas também aqui na base do rosto da estátua, né? Como ele tá com aquele sorrisão sinistro, ele gera aqui várias curvas no canto aqui, né? Na partezinha que seria a cova da boca, né? As covinhas da boca. Então ele tem muita textura, muita parte expressiva. Só que veja, eu estou fazendo como se fosse realmente no estilo pedra também. Eu estou deixando meio quadrado, tá vendo? Não estou fazendo nada liso aqui no desenho. Ele sempre vai gerar uma curva brusca, né? Para deixar um estilo meio quadrado também no personagem, certo? Então veja só, vou fazer essa parte de sorriso de um lado e do outro também. Depois eu posso fazer a lateral aqui do rosto, né? Que vai para a parte da cabeça, na testa dele também, tá? E essa parte da testa é o seguinte, ó. Primeiro, eu vou fazer a demarcação de cima, que é a demarcação maior, tá? Aí eu já vou fazer ela alta mesmo, tá? Já quase na altura do círculo, como vocês podem ver aí. Depois ele tem meio que uma forma geométrica parecida uma espada aqui na parte da testa, certo? Então a gente vai desenhar tipo um cristal, digamos assim, né? Então vamos desenhar essa base de espada na parte da testa, tá? Veja como vai ficar bacana. E depois eu vou definir aqui a altura certa, né? Colocar, claro, mais algumas texturas na testa, como vocês podem ver. Veja que já tá ficando legal o desenho, né? Já tá ficando bem rústico mesmo. E depois eu vou colocar aqui, ó, vou até deixar escurecido para não confundir.
uma parte escura que ele tem nessa base da testa dele aqui, tá? É tipo uma sombra bem preta. Então, por mais que eu tenha desenhado alguns detalhes por dentro, eu vou colocar essa base escura, né, para deixar mais coerente e mais legal aqui e com a visibilidade melhor para você. Agora que vamos desenhar a coroa, né? Porque essa estátua ela tem uma coroa também. Só que, claro, né? A gente só vai ver o início dessa coroa, tá? Não vai ver muita coisa dela, não. Então vou desenhar de um lado do outro. Tem uma parte meio pontiaguda lá no início, mas o resto é tipo uma curva grandona, tá? E veja que eu estou trabalhando sempre deixando meio torto, né? Justamente para dar aquele efeito de pedra mesmo. Agora na base do pescoço da estátua a gente vai desenhar primeiro um corte voltando para o centro e depois uma outra base voltando para fora, tá? Veja de onde eu estou pegando, né? Lá da parte do início do sorriso dela lá, ó, e fazendo essa base curvada, tá? Até embaixo mesmo, beleza? Depois vou colocar mais alguns detalhes que seria, no caso, musculatura, né? É claro que uma estátua não tem musculatura, ela tem um formato de musculatura, né? Então a gente vai desenhar esse formato nela aí. E para facilitar para a gente também, eu vou fazer aqui umas rachuras na parte de baixo do pescoço, porque isso na coloração, no contorno, vai ser muito importante também. Agora eu vou desenhar a lateral, tá? Primeiro essa lateral aqui, que agora aqui eu vou começar também a detalhar, né? Aqui a gente vai começar a colocar detalhes de rocha, é como se fosse uma parte meio quebrada, né? Aquelas rochas antigas que tem várias rachaduras, tá? Então vou desenhar como se fosse realmente um manto descendo, né? Nessa parte, só que no estilo que eu tô fazendo todo torto mesmo, tá? Não tô fazendo nenhum traço totalmente lisinho. Como vocês podem ver, sempre tem esse aspecto meio torto nele, já para deixar um estilo de pedra mesmo. E aí eu faço algumas rachaduras por esse lado também. Nesse outro lado nós vamos fazer o mesmo estilo, tá? Colocar o estilo de rachaduras, parte do manto descendo, certo? Esse lado a gente ainda vai ver um pouquinho da coroa, né? Nessa base aqui lateral, tá? Porque um lado tá um pouco diferente do outro. Isso a gente já começou desde o olho, né? Fazendo um lado um pouco diferente do outro. Se você ver até a boca também tem um estilo um pouco diferente do outro, tá? Então não se preocupe em fazer aí e ficar um pouco diferente. Isso aqui não importa, cara. E também vou colocar, né? Como eu já tinha dito, rachaduras por essa base aqui da estátua. Agora aqui a gente pode desenhar a base de cima da coroa, tá? Essa parte de cima é super simples, aqui sim eu já vou trabalhar um pouco mais reto, né? Fazer um pouco mais curvado e colocar mais alguns detalhes de rachaduras, tá? E outros detalhes por dentro de textura também, só tipo uns traços por dentro, né? Umas curvinhas bem leves por dentro, só para demonstrar a textura nessa estátua aqui também, tá? Mano, tá muito esquisito, cara. Sem tá pintado, ela fica muito esquisita, né? Na moral, cara. E lá em cima a gente vai encerrar, né? Que tem outro arco da coroa também. Mas aí, no caso, como já é lá em cima, não dá pra ver muita coisa. Então vou colocar só alguns detalhes de rachaduras. Galera, aqui nessa parte da boca eu vi que ela é um pouco mais alta, tá? Então eu vou ajustar um pouquinho mais. Vou fazer o desenho de novo da boca aqui, ó, nessa parte de cima do lábio, né? Eu vou apagar um pouquinho o traço e vou desenhar essa base do lábio um pouco mais para cima para ele ficar um pouquinho mais fino, tá? Senão ia ficar muito grosso e tava muito embaixo para mim. Ele subia um pouquinho mais, assim agora ficou bem melhor. Aí quando a gente colorir, a gente vai ter todos esses efeitos aqui no desenho, tá? Bom, como vocês podem ver, né? É um desenho que é um pouco complicado, cara, de fazer, mas dá pra fazer, né? Seguindo as dicas, as informações, dá pra fazer, tá? Essa estátua, ela tem tipo duas linhas que saem dos olhos, né? Vai até a base do queixo. Então vou desenhar e claro, né? Seguindo as curvas que ela tem, tá? Então veja, se no olho tem muita textura, ela vai seguir as curvas da textura do olho. Se na parte da boca também tem muitas curvas, vai seguindo também. E assim eu vou descendo as linhas, como vocês podem ver. E é isso, chegamos aqui à base final do desenho, né? Essa parte tá legal. Aí você vai ajustando, você vai vendo o que precisa ser melhorado aí no seu desenho, tá?
Então vai pegando essas ideias. Lembrando que esse vídeo aqui é mais para dar dica de como fazer ela mesmo, cara. Porque eu estou ensinando a fazer e também dando dicas assim especiais, né? Por isso tá na lista de tutorial avançado. Agora eu venho com a limpa-tipos, apago o esboço aqui, deixa ele bem leve no caso, tá? E a gente vai começar a line art do desenho. Cara, é nessa hora que a gente precisa, né, ajustar algumas coisas, tá? Muitas coisas assim eu sempre gosto de ajustar na line art, beleza? Mas eu vou falar aqui para vocês tudo que eu vou melhorando aqui no desenho. Principalmente, né, o traço, tá? O traço melhora muito no desenho aqui na line art, que é quando eu deixo muita base um pouco escura, né? Aquela parte que fica grossa e vai afinando, tá? Então eu vou trabalhando todo esse aspecto aqui no desenho, tá? Entre os dentes dela aqui também eu já vou deixar um pouco escuro, como vocês podem ver, certo? E aí a gente vai fazendo todo esse trabalho de line art. Cara, só para essa parte de line art aqui, eu demorei, acho que tipo umas 35 minutos, cara, por aí, ou um pouco mais, tá? De 35 minutos. Lembrando que o desenho é pequeno, né? Num tamanho A5. Mas eu tava fazendo com tanto cuidado, cara, para ficar com um aspecto bem bacana. E também, ó, na parte lá agora tem coisas que a gente vai acrescentar. A primeira coisa aqui que eu acrescento é na basezinha, digamos, na testa dele, né? Que eu coloco algumas rachaduras também, tá? Depois vou trabalhando algumas rachaduras pela parte do pescoço, certo? Vou trabalhando essa questão aí no desenho. Aí eu apago, né, toda essa parte do lápis, porque agora a gente vai adicionar vários traços, né, de texturas aqui na estátua. Primeiro, né, aí depois que eu apago, faltava uma parte do lábio dela. Primeiro, eu venho com a canetinha na ponta 1.0, vou fazer as rachuras aqui na base do pescoço. Depois eu volto com a canetinha 0.4, vou fazer rachuras aqui na parte do olho. Olha só como só colocando esses efeitos de rachuras já vai dando uma diferença. Vou colocar algumas rachuras no rosto também, tá? Aí eu volto agora com um marcador preto, certo? Para não gastar todas as minhas canetinhas, né? Esse marcador preto eu vou acender a sombra do pescoço. Vou pintar a base de dentro do olho. Agora sim, ela vai começar a dar um efeito melhor, tá? Vou fazer um leve efeito na base do nariz e pintar toda a parte de dentro da boca. Quando a gente coloca esse destaque de preto, aí sim fica muito próximo, né? Muito parecido com a estátua do anime, né? Agora sim tá tudo bem legal, cara. Então com esse marcador eu vou acender todas essas sombras e vou pintar logo todas essas partes que tem preto aqui no desenho, já para na line art ficar tudo bacana aí para vocês, tá? Bom pessoal, e é isso. Aqui nós ficamos com a primeira parte do nosso vídeo. Eu dividi ele em duas partes porque a coloração também tem muita técnica que a gente precisa aplicar para dar o efeito dela, né, para ficar bacana. Eu vou deixar aí para vocês no comentário fixado a parte de coloração, junto também com o meu curso de desenho, que você pode se aprimorar e fazer cada desenho maneiro juntamente comigo e, claro, começar a desenhar por si só, tá? Eu te aguardo lá como aluno, vou deixar o link aí na descrição e também no comentário fixado. Valeu, um abraço e até a próxima!